E hoje a gente vai falar para produtores de tomate, para quem pretende começar a plantar tomate e também para quem é interessado nessa cultura agrícola. Hoje nós vamos falar sobre adubação profissional do tomateiro, então fica comigo que o vídeo de hoje está muito interessante. Você é produtor rural e gostaria de reduzir os gastos com fertilizantes e aumentar a produtividade de suas lavouras através de uma metodologia de equilíbrio de nutrientes no solo? Conheça a nossa consultoria online especializada em fertilidade do solo, que já atendeu produtores de todas as regiões brasileiras. Quer conhecer mais e melhorar suas áreas nessa safra mesmo? Clique no link disponível na descrição. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais um vídeo aqui do canal. Lembrando para você pode nos ajudar, de uma maneira gratuita, não custa nada e é muito simples. É você deixando o like aqui abaixo, também se inscrevendo se ainda não for inscrito, e você pode compartilhar esse vídeo à vontade. Então hoje nós vamos falar sobre a cultura do tomate, Quem conhece o canal e eu destaco isso, nós falamos por uma agricultura comercial, por isso de vez em quando a gente utiliza alguns termos técnicos, tá? Mas a gente simplifica aqui para trazer um conteúdo técnico, porém bastante prático para todo mundo no YouTube. Vamos começar falando sobre isso? Tá bem interessante, então fica até o final porque tem informações valiosíssimas aqui para vocês. Primeiro eu vou destacar essa cultura, então a gente atende ela, não é uma coisa que saiu do nada, nós atendemos produtores de tomate de diversas regiões brasileiras, não em ciclo completo, mas especificamente trabalhando em cima da fertilidade do solo. É uma cultura que tem alto valor agregado, então você pode hoje ter um pequeno sítio, ter uma pequena área, se tiver mão de obra, tiver disponibilidade de água, você consegue produzir tomate e consegue produzir altas quantidades com um bom valor agregado, Hoje no mercado, por exemplo, dependendo do tipo de tomate, tá 5, 7 reais o quilo, Pensando no tomate que você pode produzir aí a 100 toneladas por hectare, 120 toneladas por hectare, então imagina que isso pode ser extremamente lucrativo, mas não é extremamente simples, tem que ser organizado, tem que ter bom planejamento, Tem que fazer as coisas de maneira técnica, com análise de solo, adubação balanceada e tudo mais. Tem uma alta exigência nutricional, não é uma cultura que você vai jogar lá um pouco de ureia e vai produzir bem. Quando a gente tá falando aqui de alta produtividade, como eu vou mostrar algumas fotos para vocês, tem uma exigência altíssima também de nutrientes e não tolera solos ácidos, então solos ácidos é péssimo para o tomateiro. Nós temos 3 principais fases, Quando a gente está falando de fertilidade, de adubação para tomate. A primeira é o plantio, quando você vai levar até as suas mudas a campo. Então, essa área ela vai ter que estar corrigida, nós vamos falar sobre isso. Ela vai ter que ter níveis adequados de nutrientes para essa muda ela se estabelecer nesse início de ciclo adequadamente. Senão ela não consegue se estabelecer, dinheiro jogado fora. Tanto com a muda, com mulching, uma série de coisas que você vai gastar para a muda chegar lá a campo e não ter uma condição ideal, então não vale a pena. Uma segunda fase é a adubação de cobertura, e aí pode ser tanto com fertilizantes sólidos, como também com os solúveis em água se você vai fazer fertirrigação. Por fertirrigação a gente consegue maiores produtividades. Não quer dizer que não dá para produzir com o fertilizante sólido ali colocando ao pé do tomate. Dá para produzir também. Só que eu tenho escalas de produtividades, então se eu estou trabalhando com fertirrigação é melhor do que fertilizante sólido que você vai colocar a cada 15 dias. Se tu tá trabalhando com plasticultura, vai ter uma capacidade produtiva maior do que em campo aberto, só que o gasto que você vai ter também é bem mais alto. Assim, dá para produzir de diversas maneiras, mas sempre eu destaco de uma maneira técnica. E depois tem uma segunda fase que é dos primeiros frutos até o final do ciclo, vai alterando a necessidade de nutrientes, que nós já vamos ver aqui algumas tabelas. Então, olha só, necessidade de calagem. Como que funciona isso? Geralmente é necessário uma saturação por base de pelo menos 80%. O que são as bases? Quantidade que eu tenho de cálcio, de magnésio e de potássio, tudo bem? Desses 3 nutrientes. Se eu tiver pelo menos lá na minha análise 80%, está numa condição ideal. Vou imaginar que você pegou a sua análise e esteja a 60%, a 50%, 40%. Esses dias um produtor de tomate me mandou uma análise e ele estava com 13%. Um pH de 3,8, então tá muitíssimo alto, tá muitíssimo ácido esse solo, não dá para produzir tomate. Se você colocar uma muda ali, ela vai definhar, ela não vai se desenvolver. Por isso que muitas vezes você tem lavouras que o produtor fala o seguinte, parece que tá travada, parece que não se desenvolve, parece que tem algum problema, por mais que eu utilize fertilizante. E é muitas vezes por causa disso. Pela acidez, pela baixa disponibilidade de bases, por muito alumínio tóxico. Então a gente tem que sempre, numa área de tomate, fazer uma boa calagem sempre que necessário. Para solos de CTC muito baixo,
baixa, é necessário manter um equilíbrio de bases em cálcio, 50%, então eu devo ter pelo menos 50% de cálcio na minha CTC, magnésio de 10 a 20% e de potássio de 3 a 5%. Então, assim, quando a gente vai recomendar a calagem, nós utilizamos diferentes metodologias. Tem tanto a de elevação de cálcio e magnésio, para solos mais arenosos, de CTC mais baixa, como tem também a metodologia de saturação por bases em solos mais argilosos, de CTC um pouco mais elevado. Então, tem essas duas maneiras. E dá preferência por utilizar mesmo calcário dolomítico, aquele que tem mais magnésio, né? Tem mais do que 12% de óxido de magnésio, porque o magnésio é um elemento importante, ele faz parte da molécula da clorofila, que dá coloração verde à planta, que é muito importante no processo fotossintético. Então, nós não temos muitos fertilizantes à base de magnésio, né? Tem sulfato de magnésio, tem sulfato de magnésio e potássio, mas assim, a gente já aproveita, se for necessário fazer uma calagem, fazer com o dolomítico mesmo. E manter o pH acima de 5,5. Isso também a gente deve observar aí para não ter maiores problemas. Então, adubação de plantio, como que funciona? Seria interessante trabalhar aqui com 20 a 30 toneladas de esterco bovino curtido ou 6 a 12 toneladas por hectare de cama de frango. Jonathan, eu não tenho disponibilidade, eu não acho. Beleza, então se não tem, infelizmente, não precisa fazer, não é assim, é mandatório, não é obrigatório você fazer com esses produtos orgânicos. Eu acho muito interessante, principalmente porque eles são fontes do NPK, né, do nitrogênio, fósforo e potássio, também tem quantidades bem significativas de cálcio, de magnésio, de enxofre, né? Nós vamos ter micronutrientes também nesses produtos orgânicos. Agora, eles têm que ser bem curtidos, eles têm que ter procedência, se possível ter uma análise desse material também para saber exatamente quanto que está jogando. Quando o produtor vai ter uma análise de cama de frango, a gente já consegue calcular a dose ideal de cama de frango, ao invés de ser assim algo aberto, 6 a 12, que a gente sabe, ó, estamos colocando aqui 80 quilos de K2O nessa cama de frango, estamos colocando 70 quilos de P2O5, então tem uma segurança muito maior para falar o que está sendo efetivamente colocado. Vai aí de 90 até 150 quilos por hectare de N no plantio, e aqui depende muito mais da expectativa de produção. Se você quer produzir mais, vai mais nitrogênio. Se tem uma expectativa um pouco menor, a tua tecnologia que tu está empregando não é tão elevada assim, não está utilizando uma muda enxertada, não está utilizando um tomate híbrido, etc, etc. E aí você pode colocar doses menores, por exemplo, de nitrogênio. A gente tem que tomar algum cuidado, porque o excesso de nitrogênio pode ser bastante prejudicial, favorecer também o estabelecimento de pragas, de doenças nesse início de ciclo. Então tem que ser uma adubação equilibrada. DP2O5, a dose varia de 300 até 1.200 quilos por hectare. Jonathan, por que tem essa variação tão grande? Tem essa variação justamente pelo nível de fósforo que você tem em um solo. Não tem como você colocar a mesma coisa de P2O5 em um solo de 2 miligramas por decímetro cúbico de fósforo e um outro que tenha 25, 35, 55 miligramas. Coisas completamente diferentes. E fósforo, geralmente, a gente não vai fazer ali uma adubação muito picada ao longo do ciclo. Eu posso fazer sim, por exemplo, tem produtos MAP purificado, que eu posso ir picando esse fósforo. Mas também tem uma opção de você utilizar só ele granulado no momento do plantio. A divisão que nós fizemos, que é uma possibilidade, seria pegar essa dose de fósforo que você encontrou, segundo a sua análise, né, quanto que você tem ali no seu solo, fazer 2/3 da dose no momento do plantio, no sulco, onde você está colocando essas mudas, e 1/3 depois na montoa. Depois, ainda nós temos aqui a dose de potássio, que é bastante variável, que vai de 60 até 480 quilos por hectare, dependendo também do nível desse nutriente, se está muito fraco, se precisa corrigir, ou se está alto já era plantada alguma cultura anterior, eu posso reduzir bastante a dose, podendo ser parcelado antes do plantio. Se você tiver principalmente um solo com níveis muito baixos desse elemento, você pode ali uns 15, 20 dias antes de plantar, fazer uma correção, jogar uma parte dessa dose, a metade dessa dose aí em cobertura, em área total, e depois colocar uma parte também no momento do plantio e uma outra parte lá na montoa, uns 14 dias depois que você já fez o transplantio das mudas. Nós temos que tomar um certo cuidado com relação ao cloreto de potássio. É a principal fonte potássica, ele tem o quilo de potássio mais barato
barato, porém ele tem um problema da salinidade. E o que eu indico? Não usar doses muito altas de cloreto de potássio em uma única aplicação, tentar parcelar mais. Então o máximo que seria aí de cloreto, né, por aplicação, de quando eu já tenho a planta estabelecida ou a muda estabelecida, seria aí algo em torno de 100 quilos de cloreto, uns 60 quilos de K2O, para não ter problema com salinidade. Viu que teve algum problema com salinidade? Larga a água, né? Irrigação, fertirrigação que vai fazer essa salinidade aí diminuir. Então a dose de potássio é variável aí de 60 até 400, 480 quilos por hectare, segundo o teu tipo de solo. Então eu trouxe aqui um exemplo do Manual de São Paulo, né? A última atualização que saiu, muito interessante, que ele dá uma adubação com os diversos nutrientes de maneira detalhada ao longo das semanas. Então ele começa aqui aos 14 dias após o transplantio e vai até o final do ciclo aqui, aproximadamente aos 118 dias. E ele vai com uma adubação progressiva. Então ele começa com menos nitrogênio, né? Primeira semana lá com 400 gramas a cada 1.000 plantas, depois vai aumentando para 600, 1.000, 1.200, 1.300, 1.400 e depois no final do ciclo eu vou diminuindo o nitrogênio que eu preciso, porque o N, vocês sabem, ele é muito importante para a formação dos aminoácidos, importante para a clorofila, expansão foliar, e aí você vai precisar bastante quando a planta está emitindo novas folhas, está se desenvolvendo, né, as suas folhas, etc. E por exemplo, o potássio, ele vai aumentando aqui, eu vejo que o nitrogênio ele estabiliza e o potássio ele aumenta ainda, porque ele é muito importante para a translocação de açúcares, abertura e fechamento estomático, translocação de açúcares. Então, mais para o final do ciclo, inclusive na segunda fase eu coloquei aqui, nós vamos aumentar a adubação potássica, diminuir a nitrogenada. E além disso, aqui nesse caso de São Paulo, ele indica um parcelamento de P2O5, que pode ser feito com o MAP. Eu posso fazer uma adaptação também desse manual para posicionar esse fósforo mais lá para o início do ciclo, uma parte dele, e aí parcelar menos depois em cobertura. Então veja que quando eu estou falando de adubação, não é algo extremamente fixo, uma tabelinha que a gente sempre vai utilizar. Dá para adaptar tanto para melhores produtividades, para o operacional muitas vezes do produtor e etc. Tem as doses aqui dos outros nutrientes, então de cálcio, de magnésio, de enxofre. Aqui eu estou falando em gramas por 1.000 plantas. A recomendação varia um pouco de acordo com a bibliografia de pesquisa utilizada. Essa aqui é de São Paulo, mas tem a do Paraná, que começa com doses maiores de nitrogênio e depois diminui o nitrogênio, aumenta o potássio e não tem um detalhamento tão grande com relação aos outros elementos. Aqui tem muitas vezes um detalhamento até meio que exagerado, né? Por exemplo, o molibdênio 0,02 gramas por 1.000 plantas. Muitas vezes esses micronutrientes aqui fica difícil operacionalizar isso. E aí muitas vezes você pode trabalhar com uma frita, um FTBR12 que já tem esses micronutrientes para você colocar na base. Eu vou mostrar um exemplo também aqui para vocês do jeito que nós recomendamos aqui, tá? Então nessa segunda fase inicia com o aparecimento dos primeiros frutos, é caracterizada principalmente pelo aumento da necessidade de potássio e diminuição de nitrogênio, vai aumentar uma necessidade aqui de cálcio, e o cálcio é um elemento importantíssimo para o tomateiro, pode aparecer esse fundo preto aqui, ó, que é uma deficiência de cálcio. Então quando você tem um híbrido de alta exigência nutricional, muitas vezes aquele tomatinho lá de horta, de fundo de quintal, não vai aparecer essa deficiência de cálcio. Só que eu tô falando aqui de plantas que vão produzir muito, de híbridos que têm um potencial produtivo gigantesco. Então ele vai puxar muito desse cálcio aí do solo. Faltando, vai começar a aparecer esse fundo preto, que é uma deficiência de cálcio, e aí comercialmente esse fruto aqui não tem mais valor e o produtor ele acaba ficando no prejuízo. Então por fertigação é mais fácil fazer essa divisão, é bem mais fácil, né, do que por granulado. Existe também nessa fase uma alta demanda no nutriente cálcio que deve estar presente no solo nas quantidades adequadas. Tanto com dose adequada de calcário, primeiro a gente coloca um calcário, e aí depois trabalhamos com doses adequadas de fertilizantes que contêm cálcio, como é muito utilizado aqui o nitrato de cálcio, beleza? Então olha só, isso aqui é uma maneira que a gente faz a nossa recomendação, que com base lá no Manual de São Paulo, mas ele dá os nutrientes, ele não escolhe quando que você vai aplicar, isso fica a critério do engenheiro agrônomo, qual que vai ser o dia, né? E enfim, então o agrônomo aqui tem que decidir quando que vai ser aplicado. Então a gente coloca de uma maneira bem didática para o produtor, gramas por 1.000 plantas, quantas gramas? E os fertilizantes que ele vai utilizar. Tem alguns fertilizantes que eu não posso utilizar ele misturado, então a gente já separa também os fertilizantes
fertilizantes compatíveis no dia. Então aqui é para uma área, obviamente, de alta produtividade, dá para ser simplificado isso, eu estou falando para um nível tecnológico mais elevado também. Então eu tenho aqui, começo aos 14 dias, tem a semana, o que ele vai utilizar na semana e a dose. Então aqui no dia 14 ele vai utilizar 58 gramas de ureia com 197 gramas de nitrato de cálcio. Um dia depois ele vai utilizar só o MAP, então o fósforo aqui ele pode reagir com alguns outros elementos, por isso que a gente aplica ele separado. Então 1935 gramas de MAP no dia 15. No dia 16 ele vai colocar o sulfato de potássio. No dia 17 ele volta com ureia e com nitrato de cálcio. No dia 18 ele vai trabalhar com sulfato de magnésio e com ácido bórico. No dia 19 ele volta com sulfato de potássio e no dia 20 ele vai trabalhar novamente com ureia e com nitrato de cálcio. Então vão ter 2 dias aqui com ureia e nitrato de cálcio, aliás 3 dias com ureia e nitrato de cálcio, 2 dias com potássio, 1 dia com fósforo e 1 dia aqui com magnésio e com boro, né? Além das pulverizações foliares. Aquilo que eu falei, Jonathan, eu tô assustado, parece ser muita coisa. Calma, pessoal, isso aqui é para um nível altíssimo de tecnologia, né, que o produtor tem. Mostrando para vocês, eu poderia simplificar isso. E a gente já tá colocando aqui não tantos fertilizantes para facilitar a vida do produtor. Então aqui ele tem ureia, ele tem MAP purificado, ele tem sulfato de potássio, ele tem nitrato de cálcio, sulfato de magnésio e ácido bórico. E veja que vai aumentando. Então começou a primeira semana com 58 gramas de ureia, a segunda semana vai para 135. A quarta semana vai para 317. A quinta semana vai para 430. E aí a capacidade que a planta tem de absorver esse nitrogênio, porque eu tenho a primeira semana ela bem pequenininha mesmo, ela vai expandindo folha, vai expandindo o sistema radicular, ela vai aumentando a demanda desses nutrientes e eu vou aumentando a dose que eu tô aplicando. Eu não saio aplicando a mesma coisa ao longo de todo o ciclo, né? Porque seria uma burrice, lá pequenininha não tem como absorver, ou eu tô jogando dinheiro fora ali, e eu tô colocando em doses que realmente a planta vai conseguir absorver. Outros procedimentos que podem ser utilizados: utilizar uma fonte de micronutriente, aí uma frita FTBR12, para substituir aquele super parcelamento ali de micronutrientes, para não ficar muito complicado para o produtor utilizando muitos fertilizantes. Você pode pegar um FTBR12, colocar no plantio e depois fazer algumas pulverizações ao longo do ciclo, à base de zinco, a base de boro, que são os 2 micronutrientes que a planta precisa de maneira mais significativa, né? Eu posso fazer também um coquetel de micronutriente ali, tá? Utilizar cálcio, boro e zinco próximo ao momento do florescimento, principalmente para altas produtividades. Quando eu tenho o quê? Quando eu tenho alta produtividade, eu tenho níveis mais baixos, por exemplo, no solo de boro e de zinco, eu posso, próximo ao florescimento, fazer pulverização foliar. São elementos de baixa mobilidade dentro da planta, por isso, largou a flor, eu posso entrar com um produto foliar à base desses elementos, que pode ser bastante benéfico também. A adubação equilibrada é tão importante quanto ao nível suficiente dos nutrientes. Não é só fazer uma adubação equilibrada em si. Eu devo ter o nível dos nutrientes adequado, eu devo colocar a dose certa no momento certo. Por isso que os produtores, às vezes, têm uma certa dificuldade, né? A gente ajuda eles com relação a isso. Quanto aplicar, em que época aplicar. Aí você não vai nem jogar dinheiro fora e vai conseguir chegar à máxima ou à melhor nutrição possível para o tomateiro. Inclusive, uma melhor nutrição vai diminuir de maneira muito significativa o ataque de pragas e doenças. Um dos pontos lá na fitopatologia de controle de doenças vai ser você fazer uma adubação mais equilibrada, tudo bem? E aí alguns casos de produtores de tomate que a gente atende aqui, então são de todas as regiões brasileiras, de diferentes realidades, de diferentes níveis tecnológicos. Nós temos aí produtores que trabalham com alta tecnologia, com tomate enxertado, com tomate híbrido, né, capacidade produtiva bastante alta, com alto investimento, trabalhando com mulching, trabalhando com fertirrigação embaixo desse mulching aí. Então, bem profissionais mesmo, até aqueles produtores mais simples, que querem começar um teste em uma área pequena, querem começar a ver o que dá, se dá dinheiro, pequenas áreas, pequenas quantidades, nível de investimento um pouco mais baixo também. E a gente pode fazer uma adubação mais equilibrada mesmo para essas expectativas de produção mais baixas, mais conservadoras. Se você tiver interesse em entrar em contato com a nossa consultoria, quiser o nosso acompanhamento em fertilidade, tem essa opção também, ok? Nós temos uma demanda bastante grande, você pode chamar no WhatsApp, se a gente puder te atender, a gente vai falar para você. Então você explica ali o que você tem, o que você está precisando, e aí se a gente puder te atender, vai ser um maior prazer trabalhar junto com você, entregar altíssimas produtividades e aumentar cada vez mais o agro brasileiro. Pessoal, no mais era isso, deixe seu comentário aqui abaixo, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau!